Oh, fique à vontade aí. Bem, pessoal, nós estamos aqui nesse trabalho, nesse vídeo, qual a gente vai abordar um pouquinho o assunto da agroecologia, um trabalho proposto pela professora Ligiane, da Universidade Unifenas, né? E o nosso tema específico do site é a respeito da adubação verde. E para isso a gente pediu a 2 convidados que viessem nos ajudar a debater esse tema, comentar sobre o assunto. E a gente fica muito feliz. O nosso grupo faz parte eu, Patrícia, né? A Camila, o Rafael, Camila de Lima, né? E Camila Cristina. É isso mesmo ou é? Isso. As meninas se apresentam aí, por favor. Isso mesmo. Eu sou a Camila Teixeira. Isso, e tem a Camila de Lima, né? O Rafael Suzano, certo? E o Igor. E a gente fica muito feliz pela presença de vocês, nosso professor Sebastião, que aceitou o convite, né? E convidou também uma pessoa que está na área, que está ali trabalhando no campo, que é o Anderson. Muito obrigado, Anderson, por aceitar o convite, por vir conversar com a gente um pouquinho sobre o agronegócio no nosso cenário atual. A gente vai estar falando sobre a adubação verde, sobre como ela pode melhorar o perfil do solo, melhorar, trazer matéria orgânica, né? Que é uma das funções dela, os nutrientes para o solo. E o professor Sebastião vai estar apresentando para nós uma área do Mato Grosso do Sul, a qual faz uso, né, da adubação verde. E o Anderson vai estar comentando um pouquinho com a gente também sobre o cenário atual da pandemia, como que foi na atuação dele, que é a cana-de-açúcar, as dificuldades ou as vantagens que ele pôde observar, as mudanças, vamos dizer assim, né, que ele pôde observar com esse cenário atual nosso, porque é um cenário de desafio, a qual o mundo parou, que eu estive comentando isso com o professor ao longo da semana, mas o agro ele continuou, né? Ele não parou, ele não pode parar. Então, eu quero dar espaço agora para o nosso professor, para estar apresentando para nós alguns slides, uns vídeos, e a gente está conversando sobre o assunto. Agradeço, Patrícia. Excelente noite para todos vocês. Anderson, excelente noite para você. Muito obrigado por ter aceitado esse convite, tá, Anderson? O Anderson, acho que nossos comentários sobre esse trabalho, acho que foi a pessoa correta para poder vir falar sobre a experiência dele. Ele sempre estuda bastante, ele aprende bastante, ele quer saber o porquê das coisas. Ele está no campo desde criança, então acho que ele veio com uma luva aqui trazer essa experiência dele para nós. Eu convidei ele para ele compartilhar toda essa experiência, tá? Anderson, muitíssimo obrigado pela presença aqui hoje, tá? Por nada, eu que agradeço o convite. Beleza, Anderson. Anderson, eu vou mostrar uma nossa região aqui de Paranaíba, né? Mato Grosso do Sul. Okay? Assim, como é o nosso tipo de solo, né? As características da nossa vegetação, né? Nós temos aqui a região do Cerrado, nós temos aqui um solo com pouca quantidade de argila, né? Com alta capacidade, com alta erodibilidade, né? Que é muito suscetível à erosão. E é muito comum de ter algumas, além do problema de erosão, problema de fossorocas também, né? Então, deixa eu só caracterizar a região para vocês aqui. Vou apresentar. Estou conseguindo visualizar? Você está apresentando? Tudo certo. Uhum. Então, nós temos aqui a região, né? A gente pode verificar a coloração do solo pelo formato da vegetação. Nós temos a região do cerrado aqui, né? A região aqui de um latossolo. E essa área aqui ocorreu um processo erosivo, tá? Tem um processo de vossoroca, onde ela foi cercada aqui nas laterais para poder evitar a presença entrada do gado em acidentes da vossoroca, tá? Aqui nós temos uma região, ela é muito forte na parte da pecuária, tá? E, inclusive, até nosso convidado, né? O Anderson, ele é produtor rural também, né, pecuarista. Então ele está muito ciente, né, da situação de desafio nosso aqui, que é a parte da pecuária, né, esses solos com baixa fertilidade, né. Okay?
são um processo erosivo de anos e anos, né? A Bossoroca que nós temos aqui na nossa região. E outro videozinho aqui, dentro da Bossoroca, a gente vai analisar as características do solo, né? Como nosso solo é bem arenoso, aqui já estou a uma profundidade de mais ou menos 2 metros de profundidade. Tá? Observar aqui, esse foi esse vídeo que a gente fez no dia de hoje, tá? 22 de novembro. E como o nosso solo tem uma estrutura fraca, né? Então, é muito fácil ocorrer a quebra dele, com baixa resistência. Nós temos aqui 11% de argila, né? Então, essa baixa quantidade de argila, o solo fica difícil de estruturação. Tá? Entrando na necessidade da adubação verde. Então, a adubação verde viria aqui para promover um incremento da matéria orgânica que tem um agente cimentante que favorece a fertilidade, no acúmulo de crescimento radicular, um acúmulo de nutrientes no nosso solo, né? E na retenção de água, né? Okay? E uma análise do solo aqui da nossa região, análise química, tá? O nosso pH baixíssimo, né? Matéria orgânica aqui, 9,59 gramas por decímetro cúbico, vale a nem 1% de matéria orgânica do nosso solo, né? O teor de fósforo, 2,7 miligramas por decímetro cúbico, né? Baixíssimo, tá? Nossa característica aqui é cálcio e magnésio, a soma dos dois elementos, 0,7 centimol por decímetro cúbico. Então, são solos são valores baixos, né? Então, a baixa fertilidade, principalmente pelo nosso teor de argila, que abaixo nós temos análise granulométrica, análise de textura, né? Porcentagem de argila, areia e silt, tá na sequência aqui. Nós temos argila de 110 gramas por quilograma, que equivale a 11% de argila no nosso solo, né? 88% com a presença de areia. Nós temos solos bem arenosos, tá? E quando não ocorre um bom manejo, quando a gente tem esse manejo é difícil de acontecer, pode acontecer esses problemas de erosões e bossorocas, né? Okay? Vou passar para vocês aí. Okay? Essa é a caracterização da região de Mato Grosso do Sul, região de Paranaíba, tá? Pode ficar à vontade, Patrícia. Isso, pessoal. E eu gostaria que os meninos fizessem algumas perguntas relacionadas a esse tema de adubação, né? Para a gente conhecer um pouquinho lá do trabalho do Anderson. Camila, passa para nós uma pergunta, por favor. Camila de Lima. Meu áudio acho que tá ruim por causa do barulho. Aí. Pode ser a Camila de Lima. Você está com alguma pergunta aí nas mãos, Camila, para passar para o Anderson, por favor? Não, eu só escrevi lá no grupo mesmo. Pode ser a Camila Cristina, então. Lê para nós, Camila, por favor. Qual que é a vantagem de usar a adubação verde? Se não usar adubação verde, a terra vai ficar exposta, né? Vai ficar, no nosso caso, da cana. Ela não vai ficar totalmente exposta, vai ficar com a palhada do ano da cana soca. Mas ela vai ficar parada ali, vai ficar parada mesmo, literalmente parada. E aí vai ter mais trabalho na hora de plantar a cana no próximo ano. Nós planta a cana de fevereiro a abril, dependendo do começo de maio. Aí, se deixar a terra parada lá, assim, sem fazer nada, só com a palha da cana, vai ficar 6 meses a palha da cana lá. Ela não vai ter apodrecido. Então, vai dar um trabalhão da bexiga para preparar a terra para plantar a cana. E aí, nós já faz como se fosse uma parte de preparo antecipado também. Porque nós usamos amendoim e crotalária. Esse ano não vamos usar crotalária, só amendoim. Os dois, a crotalária nós já preparamos a terra mês de outubro e novembro
novembro a dezembro. Quando foi no outro ano, que foi agora, no caso, o plantio 2020, nós só sulcamos e já plantamos a cana. A terra já tava praticamente preparada já. O serviço de subsolagem, gradagem, calagem, essas coisas, que era para fazer no pré-plantio, foi feito antes, né? Então, quando chegou no pré-plantio, a terra já estava mais preparada para nós plantar a cana. E o amendoim, a crotalária, não sei se tem vantagem ou desvantagem, melhor do que deixar a terra só terra, né? O amendoim, que o amendoim gera recurso, né? Gera dinheiro para a empresa, né? E, e quando vai plantar a cana, a terra também já está preparada, também, não tem. O plantio rende mais, é mais fácil de mexer, fica menos serviço acumulado para quando chegar o plantio, né? Anderson, desculpa te atrapalhar um pouquinho. Você comentou bastante comigo que Não, assim, quando... a usina eu utilizava bastante, né? Ela pensava em utilizar a crotalária antigamente. Como é que está hoje? O pessoal tem utilizado crotalária ainda? Ou trocou a crotalária para o amendoim? Tem outra cultura que está sendo utilizada? Como é que está? Ô, Sebastião, eu Esse ano. estive conversando até questionar o Anderson sobre isso mesmo, que eu estive conversando com um produtor também aqui da nossa região, e ele comentou justamente isso que o senhor está falando. O pessoal está trocando a crotalária pelo amendoim. Agora, eu acredito que seja um pouco com relação a essa rentabilidade, né? É igual o Anderson falou, é melhor do que deixar o solo vazio, né? Deixar o solo nu. Mas eles estão trocando, fazendo essa troca pelo amendoim, né? E acredito que talvez, aqui, pelo menos em São Paulo, isso tem acontecido bastante. Acredito que aí na região de vocês também o pessoal tá tendo essa procura, né? Esse Certo. ano, né, a crotalária. A crotalária não gera recurso, né? E a semente dela é muito cara. Não sei se compensa ou não. E o amendoim dá retorno, né? Acho que talvez a crotalária, se não tiver possibilidade de plantar amendoim, mas Mas esse o ano pessoal não tem nós, utilizado nós não então vamos a usar. crotalária. Não estão utilizando, Oi? né? Então houve a substituição. Então o pessoal Não, não esse ano, está esse ano nós utilizando. não vamos utilizar. Não, não. Realmente, aumentou muito a demanda, né? Todo mundo procurando na busca de crotalárias, no consórcio com a Associação de Soja e Milho, né? A utilização da crotalária para uma cultura de, entre a Associação de Culturas, né? E como uma adubação verde. E se a gente aumentou a procura, aumentou o valor também, né? E, gente, acho que para esse fator de rentabilidade econômica favoreceu na substituição, né? Se for pensar nos benefícios, ah, benefício químico, físico e biológico para o solo, né? A pecuária é excelente, né? Ela tem uma boa quantidade de palhada, boa quantidade de... Se bem que, bem, eu estou tomando o lugar do Anderson ali, né? Mas, o Anderson, e tem uma outra dúvida sobre como que é o preparo do solo, o pessoal aqui, na parte da cana. Eles estão utilizando, o pessoal tentou utilizar plantio direto na cana, o pessoal não deu certo, ele tem que entrar com subsolador para poder cultivar, como é que tá as áreas com o tráfego de maquinário. Pode falar para nós como é que é essa... Quando as áreas que não é plantado amendoim, é feito preparo convencional. A aradora intermediária ou pesada, subsolar, geralmente faz por ordem, né? Aradora pesada, grade intermediária, aradora intermediária, subsolagem, e aí passam a intermediária de novo para dar uma nivelada. Até o ano passado nós não tínhamos niveladora, então usava intermediária para dar uma nivelada. E aí já entra plantando já, mas
Alguns lugares nós usava arado de aiveca, mas depende muito do tempo, se tem tempo para fazer, se tem. Depende muito do tempo e tal. Mas o arado de aiveca nós usa pouco, porque o arado é pesado pra caramba, consome muito diesel, né? E não elimina só a gradagem só. Mas geralmente é isso, aradora pesada, intermediária, subsolar e intermediária de novo. E aí tá pronto. Algumas áreas nós passa glifosato antes de arar. Que aí é menos fácil para mexer quando desseca a cana. Eu li um pouquinho, Anderson, sobre a questão dos nematóides. Aí na área de vocês tem problema com isso? Incidência de nematóides? Porque diz que o amendoim ele ajuda também com relação à cana, né? Sim, sim. Não, nós não temos, não, Patrícia. Aqui, a região de cana nossa é área nova. A área de segundo ciclo. As áreas mais antigas aqui são de segundo ciclo. Então, 10 anos, mais ou menos, 10, 12 anos. E antes era pastagem, né? Não tem muitos problemas de praga de raiz, essas coisas, não. É. Só esclarecendo, Paranaíba é vizinho de Minas Gerais. Nós fazemos fronteira com Minas Gerais. E aí, Paranaíba e Carneirinho Paranaíba é a primeira de Mato Grosso do Sul e Carneirinho a última de Minas Gerais. Ouviram falar da usina Coruripe? Ela tem a intenção de ter uma unidade em Paranaíba, mas por enquanto não tem. Aí essa cana de Paranaíba é levada para o de Carneirinho, que fica mais ou menos 60 quilômetros. Essa cana percorre aqui. Aí, e o amendoim vai para Dumont, região aí de Jabuticabal, Ribeirão Preto. Por enquanto, a Coruripe tem um projeto de montar uma fábrica em Iturama, mas eu não sei para quando. Bacana. E o Rafael ou o Igor tem mais alguma pergunta para a gente debater, por favor? Eu tenho uma. Eu queria saber se o uso de adubação verde ajuda a minimizar o surgimento de pragas e doenças. Ah, sim, com certeza, né? Com certeza. E abafa muito praga, folha larga, principalmente, né? Não segura a sementeira também. O, o amendoim nós usa muito pré e pós-emergente. Então, praga, erva daninha não controla bem, né? E as outras pragas também, com Anderson, certeza salvo ajuda engano, bastante. perdão, desculpa atrapalhar. Salvo engano, você comentou sobre uma Aham. aplicação fúngica que foi feita no amendoim de 15 dias. Né? Quantas aplicações são É, nós estamos tá tendo que fazer já o amendoim. O mais velho nosso deve estar com uns 25 dias, mais ou menos. Mas hoje eu fiz a aplicação hoje. O amendoim tava com uns 15 dias de plantado e já tem que passar fungicida já, e tava dando largata, nós passamos fungicida e inseticida também. E já que a gente está falando sobre a parte de adubação verde, sobre a matéria orgânica, né? Nós temos aqui um clima muito quente, né? Chegamos aqui a temperatura de 38, 39, eventualmente 40 graus de temperatura. Nosso verão com índice pluviométrico, né? A degradação da palhada aqui é muito rápida, né? Muito acelerada. E, Anderson, como é que é a palhada aqui na cana, na região? Então, já que a gente viu ali nas imagens que eu mostrei, na parte da pastagem, é muito difícil a gente deixar uma palhada, né? Já que a adubação verde preconiza, né? Ou melhorar as características do solo através da decomposição lenta do material orgânico, né? Como é que é a palhada aqui dos resíduos de cana? Vocês se utilizam para toda a produção de energia também? Ou como é que é a quantidade de palhada que nós conseguimos formar aqui?
nós não, a palhada fica na terra mesmo. A usina até queima palha, mas a daqui não vai, não. A daqui fica tudo na terra mesmo. Ah, de um ano para o outro ela acaba, né? Quando vai colher a cana, a palhada do ano anterior tá bem pouquinha, bem fininha no pé da cana já, mas ainda tem. No caso, onde planta amendoim, quando vai colher o amendoim, 4 meses, 4 meses e meio, 120, 130 dias, né? Já tem bem pouca, viu? Tem bem pouca palha já, no final do ciclo do amendoim. Certo. Mas a palhada ajuda demais da conta, né? Eu já tive a curiosidade de olhar, abrir a palhada e olhar debaixo dela, com 30 dias sem chuva, você abre a palhada ali, só a casquinha que tá seca. Tipo, 2, 3 centímetros só que tá seco. Para baixo tem umidade, segura a umidade demais da conta, né? É muito bom para segurar a umidade. Né, isso é importância. E Realmente, fora a a nossa temperatura, né? região diminui a temperatura do solo, né? Bom para o crescimento das raízes, Sim. o desenvolvimento dos micro-organismos, né? A diminuição da umidade. E aumenta a temperatura, é muito ruim nessa parte dos produtos que auxiliam na imobilização de nutrientes, né? Como nitrogênio. E nós temos essa dificuldade de mesmo, porque nós temos uma temperatura muito elevada, nós temos aqui em torno de 1.200 milímetros de precipitação anual, só que é muito mal distribuído. Nós temos um problema na condição edafoclimática aqui, que não tem uma periodicidade das chuvas, né? Então, esses veranicos são constantes. O pessoal de Chapadão do Sul, que são grandes produtores de soja, milho, tentaram, tentam, né? Todas as pessoas que tentam produzir soja e milho aqui, e o maior problema realmente é as condições da climática, né, a falta de água, né, a escassez de chuvas durante o período de produção que reduz muito. Né? Então, se você tem alguma informação sobre os produtores aqui que tentaram plantar soja, plantam soja, como que eles conseguem formar ter uma adubação verde antes, como é o preparo do solo deles, como que é de manejo eles têm? Aonde eu conheço, que é lá no Valdenei, eles fazem pasto, né? Fazem safrinha de pasto. É só soja verão e safrinha de pasto. E eles estão plantando, já plantaram, na verdade, né? Sim, mas já deve tá no terceiro ou quarto ano consecutivo já que tá plantando. O, o ano passado foi muito bom de chuva para nós, né? Não faltou chuva. Acho que ajudou bastante eles. Agora, o que você falou, mas depende muito de chuva. Se que produz, mas só que é mais complicado de produzir, né? Eles estão conseguindo, estão tocando. Então, é verdade, né? Eles tentam, assim, não sair da atividade, né? E fazer uma boa reforma, aproveitar para fazer uma reforma no pasto, né? Então, essa sucessão, né? Faz a pastagem, depois ela faz o plantio de soja e aproveitar dentro áreas, né? E a parte, provavelmente, de agro verde, assim, os produtores, eles utilizam com preferência por culturas que têm um retorno econômico, né? Para ter uma boa rentabilidade, um retorno rápido, porque acaba sendo um negócio da nossa região, que nós temos aqui a principal atividade econômica, a pecuária e a parte da cana, né? Então, a agricultura para nós tem uma inovação nos últimos anos, né? E, Sebastião, até relacionado com o tema principal do nosso trabalho, que é a agroecologia, né? A adubação verde ela vem para trazer não só rentabilidade e benefícios para a cultura, como benefícios para o solo, né? E como o senhor começou apresentando, falando da erosão, né? Da deficiência da matéria orgânica e do pH ácido e tudo isso que os nossos solos são características dos nossos solos, né?
e também da região aí que vocês produzem. Então, relacionado à agroecologia, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, sobre os benefícios que a adubação traz especificamente para o solo, né? O que ela deixa no solo. Realmente, como até o Anderson comentou, né? Nossos solos aqui têm baixa fertilidade e a matéria orgânica, como ele viu, que ele melhora muitas as características químico-física e biológica, e o que nós buscamos, né? Nós buscamos sempre ter uma boa integração entre todas o equilíbrio do nosso solo, que é onde a gente tem uma vida gigantesca, é um sistema muito complexo, tanto na parte de infiltração de água, da parte física, na parte de estruturação do solo, a aeração do solo para poder a entrada da respiração das raízes, dos micro-organismos, né, para ele conseguir fazer essa decomposição de forma mais lenta, a imobilização de nutrientes, liberação a longo prazo, que para a nossa região aqui é fundamental, né, devido à nossa baixa quantidade de argila no solo. Né? Então, nós temos pouca quantidade de carga negativa e que é suprido pela matéria orgânica. Então, realmente, a parte de produção de matéria orgânica, utilização de adubo verde, ela é essencial para a nossa região. Não, Anderson? Você vê como são as regiões aqui, onde você vê que principalmente a parte de pastagem, né, Anderson? Quando as 20 anos, 30 anos que nós conseguimos verificar a pastagem que nunca foi mexido, né? Simplesmente o pessoal, no máximo, retira o gado uns 30, 40 dias, né? Não tem muito uma ligação de reformas de pasto, né? Isso preocupa muito com a matéria orgânica. Não, na verdade, a cultura da nossa região é extrativista ainda, né? O pessoal só quer colher só, né? Não, é muito, muito pouco que reinveste alguma coisa, né? Eu falo, às vezes dá uma vedinha num pasto e olhe lá, né? E que acaba resultando, né, esse extrativismo, como você colocou para nós, no surgimento de erosões, a perda de solo, né? Não sabemos quão demora para poder formar 1 centímetro de solo, durante o período, a formação de solo demora tanto tempo para a gente perder devido ao mau uso, ao mau manejo, né? Por isso, Acho que teve um probleminha de conexão, né? Vocês estão me ouvindo? Acho que foi só o dele que caiu. Sim. Acho que foi só do Sebastião Nilson. A gente volta para ele, vai completar daqui a pouco. Ô, Igor, pode passar alguma pergunta para o Anderson relacionada ainda sobre esse tema? Vocês comentaram que na região de vocês são muito utilizados como adubo verde a crotalária e o amendoim, né? Eu gostaria de saber que outras plantas podem ser utilizadas como adubo verde e que características elas precisam ter para ser utilizadas dessa forma. Aqui eu já vi usar milheto. Fora crotalária e amendoim, eu já vi utilizar milheto. Porque aqui é quente, né? É tropical mesmo, né? Então essas ervilhar, esses trem, acho que aqui provavelmente não vai. Que eu já vi utilizar foi milheto. Não é leguminosa, né? Mas milheto, produz bastante massa, eu só né? fazia até na hora de fazer uma renovação das pastagens, utilizavam no milheto para ter um rápido crescimento, desenvolvimento, né? Precisa de proteção para o solo. Sebastião, seu áudio tinha travado. Ficou um pouquinho, a gente deu uma adiantada numa pergunta, mas já está respondida. Aí, se você quiser retomar um pouquinho do seu, né? Terminar seu entendimento, tá, que ela deu uma travadinha. Tá ouvindo bem? Agora estamos ouvindo bem. Certo. Até complementando agora. Complementando, né, a respeito dos benefícios da adubação verde para o solo especificamente, né? Do retorno que traz para o solo. Sim, eu não sei qual parte parou, mas tem as perguntas aqui do lado. Então, o Anderson tinha comentado com a gente sobre esse extrativismo, né? Como foi até o termo que foi usado. E muitas vezes
são poucos os que olham por esse lado, né? De usar a adubação verde não só para um retorno financeiro, para a própria cultura, produção, como para o solo, né? Beneficiar o solo. Realmente. Então, respondendo aqui o Igor rapidinho, Igor, nós utilizamos, pode ser utilizado também feijão de porco, mucuna cinza, mucuna preta, tá? São culturas assim que necessitam de baixa fertilidade e promovem uma boa quantidade de matéria orgânica e nitrogênio para o solo, tá? E na nossa região nós precisamos muito dessa conscientização, né, desse trabalho com o produtor, em que realmente a matéria orgânica, a salvação é a metodologia que nós precisamos, por mais difícil, por mais complicado, complexo que seja a formação da matéria orgânica, né? Porque nós, como até o Anderson falou, você está no estado de São Paulo, você consegue ali palhadas de altura, 30 centímetros de altura de palhada. Então, você anda sobre uma super camada de palhada. E na nossa região aqui, devido a ter solos mais pobres, né, solos de baixa fertilidade, a gente não consegue uma produção tão grande quanto as regiões de maior fertilidade, fazendo com que a gente aumente o nosso desafio, né? Temos solos mais pobres, solos com grande capacidade de erodibilidade, sucessão à erosão, né? Ações da chuva, chuvas escassas, e então nós trabalhamos contra diversos fatores e mesmo assim conseguimos ter uma boa produção, né? Então realmente agora só falta a gente aderir essas novas técnicas, né, para poder conciliar, entender que o nosso solo é um sistema complexo e precisamos de manter harmonia entre a parte química, a parte física e biológica do nosso solo, né? E principalmente a parte dos agentes biológicos, solos, fungos, decompositores, que tem uma excelente função de imobilização de nutrientes. Então, nós temos uma liberação rápida de nutrientes devido à rápida decomposição. Então, esses fungos vêm fazendo com que eles permaneçam no solo, o nutriente permaneça no solo por um período um pouco maior, né? Nós precisamos desse maior disponibilidade, com um prazo maior para poder fornecer esses elementos. E essa matéria orgânica como um agente cimentante. A gente viu lá no vídeo como o nosso solo tem estrutura muito fraca e ele é muito difícil ter uma boa estruturação, e a gente consegue aumentar com o incremento da matéria orgânica, que tem uma função de cargas negativas, né? Ele favorece o crescimento radicular. Então, é muito, muito positivo o aumento que ocorre, o incremento da produtividade e benefício a longo prazo, utilizando a verde e incremento da matéria orgânica. O clima seria um fator bem limitante aí, no caso da região de vocês. Complementando. Com certeza. Perdão, eu não sei como é que é. Pode falar. Comentando, outra aqui da nossa região é estilosante Campo Grande. É leguminosa, né? Mas eu pessoalmente não conheço nenhuma área que utiliza. Mas é bem famoso na região. Mas eu pessoalmente não conheço. Verdade, bem lembrado. Você tem a leguminosa, ela se adapta muito bem a solos de baixa fertilidade e tem uma boa cobertura para o solo, e foi desenvolvida, né, foi trabalhado na nossa capital, né, na cidade de Campo Grande, pela Embrapa. Por isso, salvo engano, pela Embrapa, por isso que ela recebeu esse nome, estilosante Campo Grande, e que é uma opção, só que lembrando que o adubo verde é primordial, tem boas características do solo, só que o manejo dele tem que ser muito, muito, muito correto também. Mucuna preta, mucuna cinza, estilosante Campo Grande. O intuito é fazer com que você tenha uma boa quantidade de palhada. Então, o corte desse material deve ser feito durante o florescimento, que, se não ocorrer, principalmente a parte da mucuna preta, porque ela é mais rasteira, então, às vezes, é mais difícil você fazer o corte dela, e se ela começar a produção de sementes, então ela pode virar uma planta daninha, ela pode virar uma invasora de difícil controle. Então, de boas intenções, né, assim, quando não bem manejado, pode virar um problema a mais.
Então, por isso que essa parte, o produtor tem que andar junto conosco, né? Junto, aliado à tecnologia, com a melhoria e aumento de produção, né? Ainda relacionado a esse tema, a gente queria falar um pouquinho sobre a pandemia, especificamente no campo, né, o Anderson? O que esse ano foi de diferencial? O que alterou na vida de vocês, no campo, no dia a dia, a pandemia? Porque a gente teve aí a primeira fase, né, que antes de chegar no Brasil, ficou aquela expectativa, né? Será que vai parar? Será que vai parar? Mas o agro, ele depende dos países, afinal, a gente é um grande exportador de produtos, né? Então, como que foi, assim, para vocês, essa expectativa do que vai ser? E depois teve a parada imediata, que a gente ficou naquela sem saber quando volta, como que volta, né? Teve para vocês isso? Como que foi no campo? E o hoje, né? Como que tá o dia a dia de vocês aí? No começo foi muito alarde para pouco problema mesmo, né? Logo que começou, se for, não ia chegar, não ia chegar, né? Quando viu que ia chegar mesmo, o que mudou para nós foi só questão de, pre, de prever, mas passou a ter todo mundo obrigado a usar máscara. Quando foi geral, começou nós também. A empresa distribuiu máscara para todo mundo, porque a maioria do pessoal mora na cidade. Então tem o ônibus, a van que traz o pessoal para a lavoura. Distanciamento, não começou a andar menos gente, nunca andar lotado, sempre ter um espaço pelo menos de 1 metro entre uma pessoa e outra. Todo equipamento passou a ter álcool em gel para higienizar as mãos, volante ali e tal. E, e indicação para não ficar, na verdade nem podia, né? Distanciamento social. Não ficar andando para rua, não ficar indo para os botecos, não ficar indo na casa de parente e tal. Mas na nossa empresa ninguém pegou e dois colaboradores, as esposas deles pegaram, trabalham na cidade, elas pegaram, aí eles foi afastado, ficou de quarentena, porque a vigilância sanitária do município obrigava a família a ficar de quarentena. Aí os funcionários foi afastado de quarentena, o teste foi testado, deu negativo, a quarentena voltou à vida normal. Assim, não, hora nenhuma nós diminuímos o serviço ou esse tipo de coisa. Rodou normalmente. Fora a questão das precauções, rodou normalmente o ano. Certo. E com relação à produtividade, até você tinha comentado com o Sebastião que vai ser um ano bom, né? Um ano que vocês estão esperando aí, uma produtividade boa, né? Sim, sim, não, apesar a seca foi muito forte, acho que o 21 não vai ser tão bom quanto o 20, mas esse ano foi um ano muito bom. Até esses dias, uns 15 dias atrás mais ou menos, nós fizemos a confraternização do final da safra, e do final do plantio do amendoim. O nosso patrão estava dando os parabéns e tal, porque no começo parecia um ano perdido, que ia ser um ano perdido, e no final nós acabamos foi contratando pessoal, acabou aumentando o serviço do que diminuindo. Em resumo, ele acabou ganhando mais dinheiro do que se achava que no começo da pandemia, porque quando começou parecia que o mundo ia acabar, né? E foi bem, pelo menos para nós, diferente disso. Foi um ano muito bom. Um ano muito bom, né? Legal, então realmente nós temos alguns
os setores desesperados, né, com a pandemia, e realmente, então, o agro, ele não se desesperou, assumiu o controle da situação, as rédeas, né, com toda a segurança para as pessoas, funcionários. Então, ele conseguiu dar a volta por cima para a sua pandemia, né, porque realmente nós necessitamos de produzir, né, e eu acho que quem tem a plena ciência disso, de até no final desse ano, então parece que missão cumprida, né? Nós demonstramos para o mundo, né, nossa importância, né? Somos ali um terço, responsável por um terço do PIB do Brasil, né? E nós demonstramos que realmente, em meio a muitas críticas que algumas vezes recebemos, mostramos que nós honramos a camisa e fomos adultos, né? Em meio à crise, pessoas perdem e pessoas ganham, né? Nós, do jeito que ganhamos, né, Anderson? Como, acho que ficar ainda qualquer crise, qualquer tipo de crise, ficar parado é pior, né? Tem que tem que mexer o doce, né? Tem que ir para cima. Ficar parado é pior, não ajuda nada. O medo é uma barreira muito grande, né, Sebastião? A gente precisa trabalhar, porque a vida precisa continuar, né? E com relação ao agronegócio, o mundo depende da gente, né? Até foi muito comentado isso pela própria ministra da Agricultura, Tereza Cristina, quando o mundo quis parar, ela ainda comentou, não sei se vocês viram em noticiários, que o Brasil ele é autossuficiente em praticamente tudo, né? Só no trigo que o Brasil não é autossuficiente. Então, se o mundo fechasse hoje, o Brasil era autossuficiente para se sustentar, mas e o restante, né? Então, os países precisam do agro do Brasil, né? Precisam da gente. E não pode parar, né? O coronavírus, ele mudou a nossa vida, nosso dia a dia, mas igual o Anderson está comentando, a gente precisa achar uma forma de sair por cima, né? De conseguir aí vencer essas dificuldades, vencer essa doença, conviver com ela, talvez, né? E continuar a produção, porque a gente precisa, não pode parar, né? Alguém quer fazer mais alguma pergunta, mais alguma consideração? Igor, Rafael, Camila? As Camilas? Eu acho que a minha ele praticamente já respondeu, né? As duas. Isso, foi as perguntas bem relacionadas à pandemia, né? É. Mais alguém, gente, quer falar alguma coisa? Sebastião quer terminar com alguma consideração? Anderson, falar mais alguma coisa? Você tinha e da agora para frente, o Patrícia tá a mesma, nós continua na mesma a mesma precaução, não mudou as precauções. Máscara, um certo distanciamento, álcool e vamos tocando, né? Conviver, Vamos né? continuar Vamos ter tocando. que conviver com ela aí, até pelo menos até a vacina e o pós a vacina, porque ainda vai ter um período de adaptação, né? Ah, sim, sim. Uhum. Sebastião, quer falar mais alguma coisa? Acrescentar algo? Então, eu acredito que a conversa foi muito boa, né? Acho que aprendemos bastante. Eu só queria agradecer imensamente o Anderson por disponibilizar o tempo dele, que é bem corrido, né? Essa experiência dele no dia a dia, essa, essa busca por informação que ele tem, essa sede por conhecimento, e dividir o cotidiano dele conosco, o conhecimento nesse período, no dia de hoje. Muitíssimo obrigado, Anderson. Por nada, por nada. Só complementar, falar sobre o amendoim. Esse ano, o ano passado, nós plantamos mais ou menos 50% direto e 50% convencional. Esse ano, nós plantamos amendoim 100% direto. Que é por causa de para plantar é mais difícil, mas depois se torna mais, conforme o decorrer e a pegar na cana, se torna mais fácil. E mais barato, né, principalmente, né? Mas o ano passado, para vocês terem uma ideia, a nossa média fechou em 215 sacas saca de amendoim de 25 quilos por hectare. Foi a maior a maior média
a maior produtividade da empresa que nós fornece amendoim, que é a MGV. Então, o ano passado foi muito bom, de produtividade e de preço. Agora vamos ver esse ano, né? O problema do plantio direto do amendoim é conseguir semear ele, conseguir pôr o tanto de semente certo que precisa, porque como o plantio direto é meio embaçado, por causa de muita palha. Esse ano, como não choveu, nós ficou praticamente 6 meses sem chover, então nós já começamos a plantar logo após as primeiras chuvas. Então não tivemos tempo de dessecar a cana. Então nós plantamos com a cana brotando, tinha cana de quase formando gomo já, cana de 30, 40 centímetros. Complicou um pouquinho mais e vai continuar complicando até colher ele, mas é o jeito que tinha para fazer. Não podia dessecar a cana e esperar a cana morrer para começar a plantar amendoim, senão perdi o, né? Então foi o jeito que nós achamos para fazer. Mas tá desenvolvendo bem. Vou filmar alguma coisa, tirar umas fotos, eu mando pro Nilson. O Nilson repassa para vocês aí. Certo, certo. Agradeço demais a participação do Anderson, do Sebastião. Vocês foram muito solícitos, o professor Sebastião foi muito solícito, né? Dispôs o tempo de vocês, e eu acredito que vai acrescentar demais no nosso trabalho, conhecimento, esse momento de bate-papo nosso mesmo, né? Que vai acrescentar para nós como estudantes, né? O que falta é esse campo, né? Eu, principalmente, assim, eu não tenho muito esse campo, né? Então, me ajuda demais essas conversas. E essa gravação que vai ficar disponível no YouTube, né, no nosso trabalho, vai estar um pouquinho aí, levantando um pouquinho esses assuntos que a gente falou mesmo, sobre agroecologia, adubação verde e a pandemia, certo? Muito obrigada. Os meninos do nosso grupo, a gente fica muito feliz. Falo por eles, mas é o agradecimento de todos. Certo. Eu que agradeço. Muito obrigado. Uma excelente noite para todos vocês. Fiquem com Deus. Muito obrigado por ver de hoje. Até mais, bom descanso para vocês e uma ótima semana. Tchau, fiquem com Deus. Obrigada.